Shalom! Povo lindo que vai morar no céu, bom dia, que Deus abençoe nosso dia, seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um devocional, meditação diária na palavra, trazendo sempre esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias com primícia. Pastor Rodolfo que vos fala, pastora Ana Paula, princesa do Senhor. Estamos em Isaías, capítulo de número 19, e nesse capítulo 19, a gente vai ver aqui a profecia contra o Egito, né? Bora lá se alimentar dessa palavra em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Fique conosco até o término desse devocional, que eu tenho a plena certeza que a palavra de Deus irá tocar ao seu coração, Deus irá se revelar a nós. Amém? Profecia contra o Egito. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles, porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvairecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores, e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas no Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pecadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros de Faraó, dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornam os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis. Fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando cambaleia o seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça, ou cauda pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos,
que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar, encher-se-á de pavor, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Mas uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor. Na sua fronteira servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Amém? Amém. A gente vê aqui a profecia, né, contra esse povo do Egito, principalmente aqui contra a idolatria, a influência de encantadores, de médios e feiticeiros, um espírito de perversidade, né? A gente vê aqui que a Bíblia ressalta isso, né? Esses postes ídolos. No entanto, que os próprios deuses, né, do Egito se prostrarão ao Deus vivo, né? Ele usa aqui a figura de linguagem a respeito dessa nuvem ligeira, que significa aqui a ira de Deus, né, vindo de uma forma depressa, né, sobre esse povo, né? A gente viu que os egípcios aqui, eles pagaram um alto preço, né, por conta dessa altivez, por esse coração duro de Faraó, né? E por fim a promessa é que até os egípcios servirão ao Senhor, né? E eles vão erguer altares, adoração e buscar a face de Deus de Israel. Então é a continuidade do capítulo 18, que a gente vê que até essa questão aqui de Núbia e Etiópia, né? Haviam ali reis, né? Governadores que estavam aqui nessa região, que também governavam o Egito. Então acaba sendo uma continuidade aí do capítulo 18, desculpa. Amém. E vai continuar, né? Depois aqui também o cativeiro, né, dos egípcios. Até o 23. Até o 23, né? Que vem aqui a profecia contra Tiro. Aí quando vem aqui do 24 em diante, daí já é uma continuidade, né? O 24. E o 25 já vem com cântico, né? Pela misericórdia divina. Então a gente vê que o que fica para nós hoje é que aquela história que a gente já conhece, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Cristo é o Senhor, né? Por mais que qualquer povo ou qualquer pessoa se ache, né, altivo ou
autossuficiente, não é, né? A gente, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é a misericórdia de Deus, né? Expressa em nós. Então, nós, de nós mesmos, não somos nada sem Ele, né? Então, que nós venhamos todos os dias, né? Nos lembrar do nosso Criador com gratidão por tudo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer, mas por tudo que Ele é. De fato, Ele é amor. Ele é a personificação do amor. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua santa presença, de podermos, Senhor, nos tornar discípulos de Cristo, aprendendo com o Senhor que é manso, humilde de coração, a seguir, Senhor, nesse propósito da propagação do Teu Evangelho, que os nossos olhos, Senhor, estejam voltados ao Teu coração, à Tua vontade, e que a gente possa, Senhor, a cada dia ser alimentado e nutrido pela Tua palavra. Que a gente não venha se desviar, Senhor, dos Teus caminhos, dos Teus preceitos, mas andar, Senhor, em retidão, segundo a Tua palavra, Senhor. Não simplesmente ouvinte, mas praticante, Pai. E que a gente possa buscar o Deus da nossa salvação, da nossa vida, todos os dias, Senhor, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nesse tabernáculo, Senhor. É o que lhe peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.